Mewing. Você talvez já ouviu falar do mewing? São séries de exercícios faciais que têm ganhado popularidade nos últimos anos, porque prometem transformações faciais incríveis sem custo algum e com esforço relativamente baixo. Bom demais para ser verdade. Apenas com alguns exercícios, você vai conseguir ficar com o maxilar e com a linha de mandíbula quadrada, um dos maiores gatilhos de atração feminino. É um verdadeiro milagre científico. O ortodontista não convencional que acredita que o desenvolvimento facial é consequentemente a beleza, são influenciados pelo ambiente de criação. Dr. Mewing e seu pai, pioneiros dessa ideia ortodôntica, que sugere que o controle genético do desenvolvimento facial não é preciso e pode ser moldado por uma forma ideal de exercícios posturais e terapêuticos. O Dr. Mew descreve essas práticas de Mewing, que tem relação com o seu sobrenome. São exercícios que você utiliza apenas a língua, lábios e bochechas. Ao contrário da ortodontia tradicional, que é uma busca precisa usando aparelhos faciais para obter uma retidão perfeita, os exercícios de Mewing mais conhecido é descansar a língua no palato da boca com os lábios selados, o que sugere que a postura facial é natural. Existem muitos outros exercícios que você pode seguir e adicionar à sua rotina de Mewing, mas vamos primeiro analisar as evidências científicas que Dr. Mewing sugere. Em suas próprias palavras, que não há evidências primárias para o Mewing, mas há muitas evidências secundárias. Sem evidências diretas para o Mewing, em termos simples, não existem estudos científicos diretos sobre a eficácia do Mewing, talvez porque seja um processo lento, mas há muitas evidências teóricas sugerindo que tudo se encaixa para funcionar. Sabemos que muitos hábitos faciais, como empurrar a língua, chupar o polegar e respirar pela boca, afetam significativamente o desenvolvimento facial de crianças pequenas. Então a pergunta é, por que o Mewing é tão controverso, ou considerado um conceito estranho? O Mewing é uma ideia controversa porque, se for comprovada como verdadeira, mina muitos fundamentos anteriores e aceitos na ortodontia, como se desalinhamentos fundamentais deveriam ser tratados ao longo do tempo com exercícios de Mewing ou mais rapidamente com aparelhos. E se um ortodontista recomendar o Mewing, mas isso piorar o problema? Em segundo lugar, o Mewing sugere que o desenvolvimento facial é uma certa medida controlável. Independente de ser comprovado como verdadeiro ou não, mantenha seus lábios fechados ao comer e a língua no topo da boca. Então há mais vantagens do que desvantagens no Mewing, o que explica a popularidade nas redes sociais. É uma abordagem faça você mesmo para um problema ortodôntico. Mencionou 3 principais pesquisas que são significativas. 3 estudos principais comprovam a eficácia do Mewing: as pesquisas de Dr. Winston Price e o estudo de Dr. William Pruitt, e as pesquisas da Dra. Evelyn Harwood, cada um examinando um aspecto completamente diferente. Dra. Igor Harwood, sobre o desenvolvimento facial, mas todos voltados à linha do pensamento ambientalista, que o desenvolvimento facial pode ser influenciado por comportamentos no ambiente, que estão os pontos principais das descobertas de cada um deles. Dr. Winston foi a tribos indígenas remotas e descobriu que as pessoas consumiam dietas tradicionais e não processadas, ricas em materiais fibrosos e uma erupção dentária superior em comparação aos seus contemporâneos modernizados que seguiam dietas processadas e macias. Ele também observou que quão semelhantes eram os rostos entre si, sugerindo que cada rosto atingia mais ou menos seu potencial genético de beleza, havendo menos desigualdade na beleza nesses grupos. Nossa conclusão é que a dieta realmente impacta o desenvolvimento facial, já que o rosto humano, assim como qualquer outro músculo e osso, funciona como base no princípio: ou você usa ou você perde. Assim como o corpo de alguém que faz trabalho físico é mais robusto e adequado do que aquele que não faz e é sedentário, como um emprego em escritório. A linha da mandíbula daqueles que comem dietas mais resistentes, em média, mais ampla, mais forte e mais definida, chamamos essas características faciais de robustez. A mandíbula, portanto, o rosto com uma jawline que torna mais robusto com base na dieta, é um ponto a favor dessa ortodontia ambientalista. Da Fundação de Winston Price, há 20 diretrizes de dietas resumidas no seu livro, e na realidade algumas são inevitáveis e outras científicas questionáveis. Afinal, seu trabalho é de 100 anos atrás. As recomendações incluem evitar alimentos processados e macios, optando por cozinhar com ingredientes únicos, evitar açúcares e carboidratos refinados, como farinha branca e arroz. O Dr. William Pruitt descobriu que o desenvolvimento facial é influenciado por diversas forças. Ele utilizou a estrutura de uma teoria de equilíbrio, afirmando que os dentes se movem quando suas forças não estão em equilíbrio. A teoria do equilíbrio, de forma mais interessante, uma força para baixo pode mover sua mandíbula significativamente,
A língua repousando no topo da boca é uma força para baixo aplicada ao longo de período prolongado, e o Dr. Pruitt estimou que são necessárias no mínimo 6 horas diárias de pressão aplicada para baixo para algum tipo de movimento. Forças muito altas por curto período de tempo não têm tanto efeito. Pressão aplicada. Devido à natureza de absorção de choque das gengivas durante a mastigação, por último, Dr. Igor Horvath realizou alguns dos experimentos mais intrigantes no início dos anos 80. Ao bloquear as vias aéreas nasais de primatas, ele descobriu que eles se adaptavam à respiração pela boca, mas que isso também alterava a estrutura de suas mandíbulas e músculos. Para pior, com o tempo, todos os macacos de testes com narizes bloqueados divergiram para uma aparência facial diferente do grupo de controle não bloqueado. Humanos não são macacos, mas também não somos tão diferentes. É bem documentado que a respiração pela boca é prejudicial para a atratividade facial. Isso até produz uma característica conhecida como rosto adenoide, o que é mais uma evidência a favor da perspectiva ambientalista, onde o comportamento de respiração pela boca de macacos e humanos alterou sua estrutura esquelética e facial. Essas pesquisas secundárias indicam que o mio é um conceito viável, e que as pequenas forças geradas pelos lábios, bochechas e língua são suficientes para remodelar osso e músculo. No entanto, muitos profissionais leigos, em geral, ainda estão céticos de que a língua pode gerar uma força necessária para mudar sua mandíbula. O Dr. Mill contesta essa ideia dando o exemplo de um paciente que ele viu em Brighton. Ele viu um caso em Brighton onde um cisto se expandiu pelo osso a um tamanho enorme, mas consistente. Pressões de osmolaridade, à medida que o sol se move do cisto para a corrente sanguínea e vice-versa. Aqui está a pergunta de $1 milhão. Você deveria incluir o Mewing na sua rotina diária? O Dr. Mill menciona que, para o Mewing ser eficaz, os pacientes precisam começar a praticar abaixo de uma certa idade. Em muitos casos, abaixo dos 6 anos. Ele também coloca uma restrição rigorosa para praticar o Mewing aos 25 anos e além, sugerindo que esse tratamento não é ideal. A principal mensagem do Dr. Mill continua enfatizando é ensinar crianças pequenas, a partir dos 5 anos, a manterem os lábios fechados quando comem, quando respiram e quando dormem. Isso ocorre porque, como ele explica, é uma forma de memória estrutural que eventualmente se torna um hábito. Como humanos são criaturas de conforto, nenhum treinamento mais tarde da vida pode construir o mesmo hábito estrutural e postura do que uma criança pequena, que tem praticado uma forma ortodôntica adequada. Pessoas que, por exemplo, respiram pela boca desde a infância têm grande dificuldade em abandonar esse hábito de estilo de vida, porque o rosto delas e as estruturas estão literalmente adaptadas para atender melhor os padrões funcionais de respiração, como vimos no experimento de Harvard com os macacos. O equívoco em torno do Mewing são numerosos. Muitas pessoas na internet, principalmente da machosfera, dedicada ao aprimoramento masculino, usam a falta de comprovação do Mewing para promover seus próprios produtos. É como dizer, veja, o Mewing dá resultados. Eu estava certo sobre isso. Agora compre meus exercícios por R$4.000. Ao você vender esses produtos para os homens, as ideias e conceitos sobre o Mewing tornam-se profundamente diluídos. O que você ouve sobre um cara não qualificado para outro que ouviu de alguém que não fazia ideia. Semelhante a um telefone sem fio. O significado original, a mensagem, é a função de perder o processo. A mensagem inicial do Dr. Mill perdeu seu valor. O Mill é apenas uma peça desse quebra-cabeça e não substitui a ortodontia tradicional. Não funciona efetivamente em todas as idades e não é a cura para o desenvolvimento do seu rosto. Essas práticas posturais deveriam ser adotadas por todos. Não se espera receber elogio por escovar os dentes. Você faz porque a outra alternativa é pior. A alternativa ao Mewing é um desenvolvimento postural adequado, resulta em um rosto estético. Não há grandes desvantagens no Mewing. Em algum caso, pressionar o palato pode tornar diferenças perceptíveis, mas em alguns casos, pressionar a língua no céu da boca pode realizar diferenças perceptíveis. Mas para a maioria das pessoas com padrões esqueléticos mais neutros, essas são forças de repouso baixa para toda a vida. São hábitos e não necessariamente exercícios. Nesse caso não é algo antinatural de se fazer, descansar a língua no céu da boca. Então, os riscos são comparativamente baixos. De forma anedótica, o modelo masculino Carl Krugman, ele disse que descansa a língua no céu da boca, e que muitos outros modelos com rostos bem definidos fazem, mas de uma forma alguma que modelo faz isso, que é uma evidência científica. Se você quiser saber mais sobre exercícios específicos de Mewing e adicioná-lo à sua rotina, vou deixar na descrição o aplicativo que ensina a fazer Mewing com as formas de exercício. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.